Shalom Haverim, hoje nós teremos um shiur acerca da Elohut, da divindade do Mashiach. E esta é a segunda parte, a parte 2 do nosso estudo, em continuação ao que nós vimos na aula anterior. E é muito importante que você tenha assistido à primeira aula e tenha assimilado todos os conceitos que lá foram expostos, uma vez que esta aula é uma continuação. Então você tem que ter muito firme e solidificado em sua mente todos os conceitos que nós apresentamos na parte 1. Caso você tenha perdido o shiur, você pode acessá-lo no YouTube, o tema Elohut, parte 1, e daí você assiste primeiro e depois volta para assistir, para entender melhor este estudo. Bem, nós vimos na primeira aula sobre Elohut, na parte 1, nós analisamos diversos textos, todos eles da literatura rabínica. E nós terminamos analisando o texto de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. E este texto afirma que Daniel ele estava tendo uma visão noturna. E ele viu que na nuvem do céu veio uma figura como o Filho do Homem. E esse Filho do Homem se dirigiu até um personagem chamado o Ancião de Dias. Então, o Filho do Homem vem nas nuvens e ele se aproxima do Ancião de Dias. E o Ancião de Dias entrega ao Filho do Homem poder, honra e o reino ao Filho do Homem. E o texto ainda diz, Daniel 7,14, que todos os povos, nações e línguas o servem, ou seja, servem ao Filho do Homem. E nós estudamos que, à luz da literatura rabínica, o Ancião de Dias é uma expressão que faz referência ao Eterno. Então, o Ancião de Dias é o Eterno. E nós lemos que a cláusula o Filho do Homem, que aparece em Daniel 7, 13 e 14, Baranas, o Filho do Homem, de acordo com a literatura rabínica, ele é o Mashiach. E vocês lembram que nós estudamos na primeira aula, que eu citei, por exemplo, neste sentido, dizendo que o Filho do Homem é o Mashiach. Eu citei Rashi, citei o Rabino Narmanides, citei também a obra En Yaakov, que é uma mitologia, é uma antologia, mitologia não, é uma antologia de diversos midrashim, e citei também o Talmud. Todos esses rabinos e essas obras afiançam de forma clara e inequívoca que o Filho do Homem é o Mashiach. E eu falei, com base em alguns textos, que o Ancião de Dias é o Eterno. O Filho do Homem, descrito em Daniel 7, é o Mashiach. Mas não existem dois personagens distintos. Por quê? Porque o Filho do Homem é uma manifestação do Eterno. Ou seja, o Ancião de Dias é uma manifestação do Eterno e o Filho do Homem, que é o Mashiach, também é uma outra manifestação do Eterno. E eu citei vários documentos rabínicos nesse sentido, lembrando, por exemplo, Mehilta, do Rabino Shimon Bar Yochai, e a Mehilta, do Rabino Ismael. Ambos dizem que não existem dois poderes no céu. Ou seja, só existe um Eterno. Não existem dois poderes no céu, dizem estas obras. Somente existe um Eterno
E o Eterno se manifesta de diversas maneiras. Ora, pode se manifestar como um ancião de dias, ora, o Eterno se manifesta como um poderoso guerreiro, como nós lemos em Merilta, ora, o Eterno pode se manifestar como o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma manifestação reduzida do Eterno. E é por isso que em Daniel 7,14, quando o texto diz que todos os povos, nações e línguas o servem, ou seja, servem ao Filho do Homem, que é o Mashiach, nós vimos no primeiro shiur que aparece o radical pelar, que em aramaico, que o Daniel, essa porção está em aramaico, o radical pelar significa servir ou adorar. Então, a tradução alternativa de Daniel 7,14 seria: foi-lhe dado poder e honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o adoram. Então aqui há atos de adoração ao Filho do Homem, que é o Mashiach. Aqui o Mashiach está sendo adorado por todos os povos, nações e línguas. Quem diz isso é Daniel. Daniel, não sou eu. Então, o Mashiach pode receber adoração, sim. E aí vem a pergunta: como o Mashiach pode receber adoração se a adoração cabe apenas ao Eterno? A resposta é simples. A adoração cabe somente ao Eterno, mas o Filho do Homem, que é o Mashiach, ele é uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta no mundo existente. Então, isso é um breve resumo de tudo que nós estudamos. E aí vem uma seguinte pergunta que uma pessoa me fez. É uma pergunta muito boa. A pessoa disse o seguinte: Daniel 7, 13 e 14 diz que o ancião de dias, que é o Eterno, ele entrega autoridade ao Filho do Homem. Então, se o Filho do Homem é, como eu estou dizendo, uma manifestação do Eterno, como o Eterno estaria entregando autoridade para si mesmo? Então, o texto diz ancião de dias e Filho do Homem, e eu falei que ambos são manifestações do Eterno, de acordo com a literatura rabínica. Então, como isso seria possível? Como seria possível o Eterno entregar autoridade para si mesmo? Bem, isso eu já respondi en passant na aula passada, mas eu gostaria de lembrar mais uma vez de que, de acordo com as Escrituras, nem os céus e nem a terra podem conter toda a glória do Eterno. Se o Eterno se manifestasse no mundo existente hoje, todos nós iríamos sucumbir diante de sua presença. Então, o que acontece? Já que o Eterno, caso ele se manifestasse com toda a sua força, com todo o seu esplendor neste mundo, caso ele fizesse isso, todos nós iríamos morrer. Então, o que o Eterno faz? Quando o Eterno se manifesta em nosso mundo, ele faz o que os cabalistas chamam de tzimtzum. O Eterno faz um tzimtzum, ou seja, o Eterno faz uma contração de si mesmo. O Eterno contrai o seu poder, o Eterno contrai a sua glória, e ele faz essa contração para que ele possa se manifestar em nosso mundo com uma intensidade reduzida. Então, o Eterno não se manifesta com toda a glória em nosso mundo, pois se isso acontecesse, todos nós seríamos destruídos imediatamente. Ou seja, o Eterno ele se contrai, ele se manifesta com uma intensidade reduzida. Consequentemente, o Filho do Homem é uma manifestação do Eterno, é uma manifestação do Eterno, é uma manifestação do Eterno, é uma manifestação reduzida, contraída, isto é, uma manifestação que é suportada
em nosso mundo. E eu vou dar um exemplo para melhor esclarecer isto. É um exemplo apenas a título didático. O exemplo que eu dou é o seguinte. Imaginem uma corrente de 220 volts. E essa corrente de 220 volts, nós temos um aparelho eletrodoméstico de 110 volts. Se você ligar um aparelho de 110 volts em uma corrente de 220 volts, o que vai acontecer com o aparelho? O aparelho será danificado, o aparelho irá queimar. Por quê? Porque um aparelho de 110 ele não suporta uma corrente elétrica de 220. Então, como que eu resolvo esse problema? Ora, existe o chamado transformador, que eu tenho uma corrente de 220 volts, eu coloco num transformador e o transformador reduz a corrente de 220 para uma corrente de 110. E é esta corrente de 110 que chega no aparelho, que comporta 110, e aí o aparelho funciona normalmente sem ser danificado, sem queimar, sem ser destruído. Então, da mesma forma, nós podemos aplicar este raciocínio ao eterno. O eterno é como se fosse uma corrente de alta voltagem, de 220 volts, porque a sua glória é muito forte. Então, é como se o eterno fosse uma voltagem de 220 volts. E nós, seres humanos, somos aparelhos, máquinas de 110 volts. Nós não conseguimos suportar toda a carga elétrica de 220 volts. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um transformador, de algo para reduzir a corrente de 220 para 110. E esse transformador, entre aspas, é o Mashiach. O Mashiach, ele transforma, ele faz com que a voltagem chegue a nós de uma forma reduzida. Então, de uma forma alegórica, de uma forma exemplificativa, eu posso dizer que a voltagem do pai é diferente da voltagem do filho. É como se o pai tivesse uma voltagem de 220 volts e o filho fosse uma voltagem de 110. E é esta voltagem que se propaga ao mundo, à humanidade, já que todos nós não poderíamos suportar a, entre aspas, voltagem do pai, a intensidade do pai. Então o Yeshua, ele é uma manifestação reduzida da glória do Eterno. Yeshua é uma manifestação menor da glória do Eterno. Em aramaico, nós dizemos que Yeshua é uma Kenumá menor de Hashem. Kenumá é uma palavra aramaica que significa manifestação, natureza, essência ou substância. Então, Yeshua é uma Kenumá, é uma manifestação menor do Eterno, ou seja, é uma forma utilizada pelo Eterno para se contrair e para se revelar à humanidade. E de forma análoga, paralela, a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, também é uma outra forma de o Eterno se apresentar no mundo existente. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não é uma segunda pessoa da Trindade, não é uma outra pessoa, mas é o próprio Eterno que se apresenta ao mundo com uma outra Kenumá, com uma outra essência, substância, natureza ou manifestação. Então, existe a Kenumá do Pai, a Kenumá do Filho e a Kenumá da Ruach HaKodesh. E eu gostaria de frisar que tudo isto que eu estou explicando, isto não tem nada a ver com a doutrina da Trindade. Por quê? Porque a doutrina cristã da Trindade
da qual nós discordamos, a doutrina da Trindade diz que o Eterno é três pessoas diferentes. Três pessoas diferentes são o Eterno. É isso que diz a Trindade. E nós não concordamos com isto. Nós não concordamos que o Eterno seja três pessoas. Nós entendemos que o Eterno é uma pessoa apenas. Não obstante, o Eterno pode se manifestar de várias maneiras. E nós vimos no primeiro shiur que o Eterno, lemos a Mehilta do Rabino Shimeon Bar Yochai, lemos a Mehilta do Rabino Ismael, nós lemos o Talmud, lemos passagens em que o Eterno se manifestava de várias e várias maneiras. O Eterno se manifestou, por exemplo, como um ancião no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, para o sumo sacerdote. Isso consta no Talmud. O Eterno também já se manifestou para Moshe, para Moisés, como um ancião, quando ele foi entregar as tábuas da Torá. Isso está em Mehilta. Quando o Eterno abriu o Mar Vermelho, o Eterno apareceu como um jovem guerreiro. Isso está também em Mehilta, porque a própria Torá diz que o Eterno é Ish Milchama, o Eterno é homem de guerra. Está na Torá dizendo que o Eterno é homem de guerra, Ish Milchama. Então a Mehilta explica esta passagem afirmando que o Eterno é homem de guerra porque ele se apresentou como um jovem guerreiro quando ele abriu o Mar Vermelho. Então, isto que eu falei não tem nada a ver com Trindade. Estou falando e frisando bem isso porque uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: Tzadok, isso que você está explicando parece Trindade, porém você fala sobre Trindade de uma outra forma. Você não usa o nome Trindade, mas isso é Trindade. Ora, essa pessoa que falou isso para mim, com todo respeito, ela não conhece nada de judaísmo. Por quê? Porque basta você assistir ao shiur passado que eu citei apenas fontes rabínicas. Eu não citei absolutamente nada do cristianismo. Eu citei apenas obras da literatura israelita que endossam, que atestam e confirmam tudo isto que eu estou falando. A pluralidade de manifestações do Eterno, isto é um conceito judaico. Tanto judaico que hoje eu vou citar várias e várias outras obras, todas elas obras rabínicas, obras de pensadores judeus. Começo citando o judeu ortodoxo e é um professor de Talmud, de judaísmo muito famoso, chamado Daniel Boyarin. Estou falando com sotaque inglês, Daniel Boyarin, como nós falamos nos Estados Unidos, em Israel, que eu estudei lá, mas aqui no Brasil as pessoas dão uma aportuguesada no nome e chamam ele de Daniel Boyarin. Então Daniel Boyarin, é aqui em português, mas o sotaque americano é Daniel Boyarin. Bem, Daniel Boyarin, ele é um judeu ortodoxo, ele é um grande professor de judaísmo, ele é um emérito acadêmico aclamado no mundo inteiro, todo mundo já ouviu falar nele, e ele escreveu vários livros sobre Yeshua, escreveu um livro também sobre Paulo, e ele não crê em Yeshua, ele não crê que Yeshua seja o Mashiach. Porém, mesmo não crendo em Yeshua, ele afirma que o pensamento de o Eterno se manifestar como um homem, isto faz parte do pensamento judaico. Então, Daniel Boyarin explica que a ideia de o Eterno se manifestar como homem, isto não é invenção do cristianismo. Isto está pautado na literatura israelita do período do Primeiro Templo. Então, ele diz que
que ele não crê em Yeshua, porém diz ele o seguinte, que os judeus que creem em Yeshua e creem que ele é uma manifestação do Eterno, estes judeus seguem uma linha judaica de pensamento. Então eu vou comentar aqui, vejam, Daniel Boyarin, ao analisar o texto de Daniel, capítulo 7, verso 13, que fala do Filho do Homem vindo nas nuvens, ele fala que esse Filho do Homem é o Mashiach. E ele diz o seguinte, abrem-se aspas, o ato de vir nas nuvens sugere uma teofania de si próprio. Repito, o ato de vir nas nuvens sugere uma teofania de si próprio. E eu pergunto, o que significa teofania? Teofania, você pode olhar nos dicionários, teofania significa uma manifestação do Eterno, de acordo com o dicionário Wise. O dicionário Wise diz que teofania é a manifestação do Eterno. Diz o dicionário ainda que teofania é uma aparição ou uma revelação da divindade. Então Daniel Boyarin está dizendo que o Filho do Homem, quando ele vem nas nuvens, e esse Filho do Homem é o Mashiach, isto é uma teofania do Eterno, ou seja, isto é uma manifestação de Elohim, isto é uma revelação de Elohim para a humanidade. Isso está no livro Jewish Gospels. Esse livro só existe em inglês, e se você lê em inglês, vale a pena você ler este livro. E ainda nesse livro Jewish Gospels, ainda no capítulo 1, após Boyarin dissertar sobre a divindade do Mashiach, ele diz o seguinte, abrem-se aspas, a teologia dos evangelhos, longe de ser uma radical inovação dentro da tradição israelita religiosa, é um retorno altamente conservador a muitos antigos movimentos dentro desta tradição. Então ele está dizendo que a teologia dos evangelhos sobre o Mashiach divino, isto não é uma inovação. Isto não é uma inovação dos evangelhos. E diz ele que isto faz parte da antiga tradição israelita. Ou seja, para Daniel Boyarin, a ideia de um Mashiach divino representa uma das antigas formas do pensamento da tradição judaica. Vejam que interessante, um judeu ortodoxo, um acadêmico aclamado no mundo inteiro, ele não crê que Yeshua seja o Mashiach, mas ele discorre sobre Yeshua e ele diz que a ideia de um Mashiach divino, de um Mashiach como sendo uma manifestação do próprio Eterno, isto não é uma invenção. Isto faz parte, sim, da antiga tradição israelita. E isso não é um pensamento apenas de Daniel Boyarin. Eu cito agora, por exemplo, o rabino Chaim Aviarro Schwartz. Esse rabino, ao analisar o texto de Daniel 7, ele identifica o ancião de dias como a mais alta revelação do rei Mashiach. Então vejam, nós já estudamos que o ancião de dias é o Eterno. E vem esse rabino, Chaim Aviarro Schwartz, e diz que o ancião de dias, que é o Eterno, diz ele que é uma revelação alta do próprio rei Mashiach. E ele prossegue dizendo o seguinte, que o Mashiach será, ele usa aí o verbo será no futuro, porque ele não crê em Yeshua. Ele não crê, então ele acha que o Mashiach ainda virá.
Nós sabemos que Yeshua veio e Yeshua retornará. Então ele usa o verbo aqui no futuro. Então ele diz, o Mashiach será o nível mais elevado da revelação de Elohim. Então vejam, o Mashiach é o nível mais elevado da revelação de Elohim. É o Mashiach quem revela Elohim. É o Mashiach quem manifesta Elohim em nosso mundo. E eu vou agora, aspas, e ele diz, aspas, e ele diz, aspas, e ele diz, ele representará a última revelação de Elohim, o ancião de dias. Este é o rei Mashiach. Então ele está dizendo que quem faz a revelação de Elohim é o ancião de dias, e essa revelação é feita pelo rei Mashiach. Então isso é maravilhoso, gente. O rei Mashiach é uma revelação do próprio Elohim. Prosseguindo o nosso estudo, agora eu vou analisar um comentário do rabino racídico Chaim Kramer. Vejam, só para você entender uma coisa, porque eu vou ler uma passagem e você precisa ter um pequeno conhecimento de Kabbalah. Se você não tem, eu vou explicar uma coisa. De acordo com a Kabbalah, o Eterno ele se manifesta de várias e várias maneiras. Inclusive, o Eterno se manifesta de 10 formas, que são as chamadas 10 Sefirot do Eterno, ou 10 luzes, 10 emanações. Então, todas essas 10 são manifestações do Eterno, não são uma outra pessoa, mas sim atributos do Eterno. E uma dessas manifestações do Eterno é chamada de Keter, em hebraico. Keter significa coroa. Então, o Eterno se revela ao mundo de 10 formas, e uma das formas é pela Sefirá Keter, que significa coroa. Por quê? Porque o Eterno é rei. Coroa dá a ideia de realeza. Então, o Eterno é um rei vivo e existente. Então, uma das emanações dele é como Keter, é como coroa, que dá essa ideia, essa ideia real. Bem, então, vejam, essa manifestação Keter não é uma outra pessoa, mas é uma forma como o Eterno se manifesta em nosso mundo. E aí, este rabino racídico, Chaim Kramer, ele vai falar sobre o Filho do Homem, e ele diz que o Filho do Homem, olhem só que interessante, ele diz que o Filho do Homem, ele representa a completa manifestação de Elohim. Então, repito, Rabino Chaim Kramer afirma que o Filho do Homem representa, palavras dele, a completa manifestação de Elohim. E nós sabemos que o Filho do Homem é o Mashiach. Então, o Mashiach é a completa manifestação de Elohim. E aí eu vou ler um texto dele que ele fala em Keter, que é uma das Sefirot, né, que é coroa. Existe uma outra também que é Malhut, que é reinado. Mas vejam, ele diz o seguinte: a conexão entre o Mashiach e o ancião, ele está falando sobre Daniel 7. Então, a conexão entre o Mashiach e o ancião é aprendida da visão de Daniel, Daniel 7, versos 9 a 14. O ancião inclui todo o tempo e espaço, já que transcende a tudo. A alma do Mashiach reside dentro do ancião. E é a partir deste nível que todos os poderes serão movidos. E uma vez que ele transcende o tempo e o espaço,
o Mashiach pode transcender todas as transgressões que foram cometidas e retificá-las. Pois já que ele pode transcender tudo o que já se fez, ele pode trazer cada pessoa a um estágio anterior ao seu próprio pecado. Agora, nós podemos encontrar que o Mashiach está enraizado em Keter, coroa, um elevado nível do ancião. Nós podemos começar a entender como ele ratificará o mundo. Fecham-se aspas. Então vejam, olha só, primeiramente ele diz que o Mashiach reside dentro do ancião, e o ancião é o eterno. Então o Mashiach está dentro do eterno. Então o Mashiach não é uma outra pessoa. O Mashiach, ele integra a essência do próprio eterno. E ele prossegue, né? Eu estou agora comentando o que eu acabei de ler. Ele diz o seguinte: o eterno, ele transcende o tempo e o espaço. Da mesma maneira, o Mashiach também transcende o tempo e o espaço. Vejam, tal como o eterno é infinito, o Mashiach também é infinito. Por quê? Porque o Mashiach é uma emanação do eterno. E ele prossegue o texto dizendo o seguinte: como que o Mashiach consegue retificar, corrigir todas as transgressões dos pecados que nós cometemos? Então ele diz que o Mashiach, já que transcende o tempo e o espaço, o Mashiach pode retificar os pecados do passado, do presente e também do futuro. Então, vejam, o Mashiach tem o poder de corrigir, de retificar, de apagar todos os pecados que ocorreram no passado, todos os pecados que ocorrem no presente e todos os pecados que ocorrerão no futuro. Por quê? Porque o Mashiach transcende o tempo e o espaço. E isto que esse rabino racídico explicou, isto se aplica perfeitamente ao sacrifício expiatório de Yeshua, porque nós sabemos que antes de Yeshua, animais eram sacrificados para fazer capará, para fazer expiação. Então a expiação era feita pelo sangue derramado de animais, só que todo dia animais eram sacrificados, todo dia havia sacrifício para fazer expiação. Mas Yeshua fez um sacrifício único, um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo. Por quê? Porque já que o Mashiach, diz o rabino Chaim Kramer, já que o Mashiach ele transcende o tempo e o espaço, ele tem todo o poder para apagar os pecados que já ocorreram, que ocorrem nos dias de hoje e que ocorrerão no amanhã. E ele prossegue dizendo que o Mashiach está enraizado em Keter, coroa. E nós sabemos que Keter é uma sefirá, que é uma manifestação, é um atributo do eterno. Então ele diz que Mashiach, ele está enraizado, ele está fundamentado em Keter. Então o Mashiach não é uma outra pessoa. O Mashiach, ele é uma manifestação de Keter. Ele é uma manifestação da coroa. Ele é uma manifestação da coroa do eterno. E o rabino Chaim Kramer, este rabino que eu estou citando, ele prossegue a sua dissertação explicando a conexão entre o ancião de dias e o Mashiach divino. E eu vou ler um trecho, mas você também tem que entender um outro conceito cabalístico que é usado no Zohar. E este rabino usa tal conceito, então eu vou explicar para você entender. De acordo com o Zohar, o eterno é chamado de Ein Sof, de ser infinito, de um ser sem fim. O eterno não tem início, meio ou fim, ele é um ser infinito,
razão pela qual ele é chamado de En Sof. E diz o Zohar que é como se o Eterno, como não? Na verdade, nós não conseguimos contemplar a face do Eterno. O Eterno é incognoscível ao homem. O homem não consegue ter conhecimento pleno de quem o Eterno é. Então o Zohar divide as manifestações do Eterno em Arir Anpin, que seria a face grande do Eterno. Então, existe uma face grande do Eterno, que é o Eterno em todo o seu poder, toda a sua glória, em toda a sua majestade, que essa face é chamada de Arir Anpin, a face grande, e existe a face pequena do Eterno, que é chamada de Zeir Anpin. Então, vejam, a face grande do Eterno e a face pequena do Eterno são manifestações do Eterno. A ideia, há um trecho do Zohar que diz isso, que a face grande do Eterno está oculta para nós. É como se houvesse um véu, diz o Zohar, que nos impede. É como se o Eterno tem uma face grande, que é toda a sua glória, todo o seu esplendor, e o Eterno coloca um véu e nós não conseguimos enxergar aquela face do Eterno que está ali por trás do véu. E daí, como que o Eterno se apresenta em um nosso mundo? O Eterno ele se apresenta de forma reduzida, contraída. O Eterno se apresenta com uma face pequena, que é Zeir Anpin. Zeir Anpin é a face pequena do Eterno. Então, agora, voltando ao trecho que eu vou ler do Rabino Chaim Kramer, este Rabino ele vai fazer uma conexão entre o Mashiach, o ancião de dias, que nós sabemos que também é o Eterno, e Arir Anpin, que é a face grande do Eterno. Então ele diz assim: o espírito do Mashiach deriva do nariz de Arir Anpin, ou seja, deriva da face grande do Eterno. Então vejam, o espírito do Mashiach, ele sai, entre aspas, do nariz do Eterno. Por quê? Do nosso nariz sai o ar, o vento, o fôlego. E o fôlego, vento, em hebraico, se chama ruach, que é chamado de fôlego, vento ou também espírito. Então a ideia é a seguinte: das narinas do Eterno sai um sopro, um espírito. E esse espírito é o espírito do Mashiach. Então, o Rabino Chaim Kramer, ele diz que vou ler de novo: o espírito do Mashiach deriva, ele sai do nariz de Arir Anpin, no nível de Keter, no nível da coroa, dessa emanação do Eterno. Arir Anpin, por sua vez, está enraizado no ancião de dias. O Mashiach está enraizado nos elevados níveis de Keter, coroa, já que ele transcende todos os níveis que nós conhecemos. Nós não temos ideia de quem o Mashiach realmente é. Fecham-se aspas. Então ele está dizendo o seguinte, que o Mashiach, ele está no nível de Keter. E Keter é uma sefirá do Eterno, é uma emanação, é uma luz do Eterno. Então o Mashiach está ali. O Mashiach não é um outro ser. Por isso que diz ele que o Mashiach, ele transcende todos os níveis que nós conhecemos. Em outra citação que eu acabei de ler acima, o Mashiach transcende o tempo e o espaço. Se o Mashiach transcende o tempo e o espaço, o Mashiach é um ser infinito. E o único ser infinito, repito, se o Mashiach transcende o tempo e o espaço, o Mashiach é um ser infinito. E se o Mashiach é um ser infinito, eu pergunto, quem é o ser infinito?
o Eterno. A única pessoa que é o Ein Sof, o ser infinito, é o Eterno. Então isso é um raciocínio lógico. O Mashiach é um ser infinito. O Eterno é um ser infinito. Logo, o Mashiach é o Eterno. Isso aplica-se um silogismo muito fácil. E é esta a razão pela qual este rabino racídico, Chaim Kramer, ele explica que o Mashiach ele reside dentro do ancião, ele reside dentro do Eterno e ele sai do nariz do Eterno. É como se o nariz do Eterno exalasse um ar, e ele diz aqui que o nariz do Eterno exala o espírito do Mashiach. De onde vem o espírito do Mashiach? Vem das narinas do próprio Eterno. Vejam, não é qualquer um, eu estou citando Chaim Kramer, que é um dos rabinos mais famosos da atualidade. E prosseguindo em nosso estudo, uma coisa muito interessante é o seguinte: nós estamos vendo exaustivamente que o Eterno se manifesta de diversas maneiras. O Eterno, ele se manifesta, vimos na primeira aula, ora como um ancião, ora como um jovem. Nós lemos que o Eterno se manifesta como ancião de dias, o Eterno se manifesta como o Filho do Homem. E, de acordo com o Zohar, o Eterno ele se manifesta também de diversas formas, incluindo formas primárias. 3 formas primárias, 3 manifestações, que de acordo com o Zohar são Abba, Ima e Ben. O Pai, o Filho e a Mãe. Daqui a pouco eu vou falar sobre mãe, para você não ficar escandalizado. Mas vejam, de acordo com o Zohar, o Eterno ora se manifesta como o Pai. Ora, o Eterno também se manifesta na figura do Filho, Ben. E ora, o Eterno se manifesta como Ima, como mãe. Você pode achar estranho. Sadoc, você está dizendo que o Eterno se manifesta como mãe? Percebam, queridos, na verdade, o próprio profeta Yeshayahu, Isaías, ele chama o Eterno de mãe. Nós veremos daqui a pouco. Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, chama o Eterno de mãe. Por quê? Porque o Eterno ele tem atributos masculinos, o Eterno também tem atributos femininos, mas isto não significa que o Eterno é homem ou mulher. Na verdade, o Eterno não tem sexo. Então, quando nós chamamos o Eterno de Pai, não significa que o Eterno seja do sexo masculino. Quando a Kabbalah, e nós veremos, chama o Eterno de Filho, não significa que o Eterno é uma criancinha. Quando o Talmud diz que o Eterno se manifestou como um ancião, não significa que o Eterno é um velhinho. Quando o Mechilta diz que o Eterno se manifestou como um jovem guerreiro, isso não significa que o Eterno é um ser jovial, musculoso. Não. Todas essas expressões são no campo alegórico. Então, a literatura da Kabbalah, isso é muito importante, porque o pagão, ele raciocina, né, por exemplo, os católicos, que têm um raciocínio pagão. Os católicos, quando eles pensam no Eterno como Pai, eles praticamente visualizam o Eterno como um ser, mas um homem de verdade. Basta você ir nos museus, principalmente em vários museus da Europa que eu já fui, o Eterno é representado como um homem de cabelo branco. Então vejam, na verdade, o Eterno é chamado de Pai, mas o Eterno não é do sexo masculino. Yeshayahu, Isaías, nós estudaremos daqui a pouco, Isaías chama o Eterno de mãe, mas não significa que o Eterno seja mulher. E o Eterno também, filho, não significa que ele seja um jovem. Então, nós veremos daqui a pouco que, de acordo com a Kabbalah, o Eterno ele é chamado às vezes de Pai,
Abba, às vezes de mãe, Ima, e às vezes de filho, de Ben. E estas são três manifestações primárias do Eterno: Pai, Filho e Mãe. E mãe, vejam, mãe dá uma ideia feminina. Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, também é uma expressão feminina. Então, aí, as expressões, o Eterno se manifesta como Pai, Mãe e Filho. A mãe é Ruach HaKodesh, é o Espírito. Então, Pai, Mãe e Filho é Pai, Mãe, que é o Espírito, Espírito de Santidade, Espírito Santo, e o Filho. Então, sempre quando eu falar no Eterno se manifestando como mãe, você pode, na sua mente, interpretar também que eu estou falando da manifestação de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, do Espírito do Eterno. Então, esse conceito da Kabbalah, ele se parece muito com o conceito dos Ketuvim Netzarim, dos escritos dos discípulos de Yeshua. Os discípulos de Yeshua falaram no Pai, falaram no Filho e falaram no Espírito. Da mesma forma, a Kabbalah fala do Pai, fala do Filho e fala da Mãe, que a Mãe é o Espírito. Porque no hebraico, a Mãe, a Ruach HaKodesh, é uma expressão feminina que se reporta à Mãe. E, pelo amor do Eterno, Pai, Filho e Espírito, ou Pai, Filho e Mãe, não são três pessoas, não são uma trindade, não são os três, são o mesmo Eterno, são manifestações do mesmo Eterno, porque o Eterno, ele é apenas um. O Eterno é apenas um. E o Zohar fala sobre isto ao comentar o Shema. A oração que nós fazemos todo dia, o Shema Israel, que existe a cláusula que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós citamos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vejam, tradução: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Nesta simples frase que eu acabei de ler em hebraico e depois traduzir, nesta simples frase, o nome do Eterno aparece 3 vezes. Vamos contar? Ouve Israel, o Eterno, primeira menção, é o nosso Elohim. Elohim, segunda menção. O Eterno, terceira menção, é um. Em hebraico agora, Shema Israel, Adonai, Adonai, um. Eloheinu, 2. Adonai, 3. Echad. Então, se você ler, você vai perceber, tanto em hebraico quanto em português, que aparece a palavra Adonai, o tetragrama, 2 vezes, e a palavra Eloheinu, nosso Elohim, aparece uma vez, e Eloheinu também é o Eterno. Então vejam, o Zohar faz esta indagação: por que o nome do Eterno é citado 3 vezes no Shema? Por que o nome do Eterno é citado 3 vezes no Shema? E explica o Zohar que o Eterno é um, ele é Had. Porém, o Eterno se revela por 3 Gaunim. Gaunim é uma palavra aramaica que significa essências, naturezas, manifestações ou substâncias. Então, o Eterno é um, de acordo com o Zohar, mas ele se revela por 3 diferentes Gaunim, por 3 manifestações, por 3 essências, por 3 substâncias, por 3 naturezas.
E agora eu vou ler este trecho explicando isso que eu estou falando. Bem, está dizendo assim, abrem-se aspas, a forma prescrita da oração diária, o Shema, é para ser entendida e para ser percebida. Temos dito em muitos lugares que esta oração diária é uma das passagens concernentes à unidade, o que é ensinado pelas Escrituras. Em Devarim 6, Deuteronômio 6, verso 4, que é o Shema, ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um, nós lemos primeiro Yud-He Vav-He, Adonai, depois nós lemos Eloheinu, nosso Elohim, e novamente nós lemos Yud-He Vav-He, o Eterno. Então, aqui o nome apareceu 3 vezes. Prossegue o texto dizendo que juntos formam uma unidade. Porém, como estes 3 nomes podem ser um? Será que é um porque nós o chamamos de um? Como estes 3 são um, somente pode ser conhecido por meio da revelação de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E este é o mistério da voz. São 3 Gaonim, manifestações, essências e substâncias, e todos estes são um. E também aqui, Adonai Eloheinu, Adonai Errad são um. 3 Gaonim, 3 manifestações que são um. E esta é a voz do ato de um filho do homem em proclamar a unidade. E para que ele veja a unidade do todo, do ser infinito, para o fim do todo. Por causa da voz em que é feito estes 3 que são um. E esta é a profissão diária do Shema, da unidade, que é revelada no mistério de Ruach HaKodesh. E há muitos Gaonim, muitas manifestações, que são uma unidade. E todas elas são verdadeiras. O que um faz, o outro faz. E aquilo que um faz, o outro também faz. Fecham-se aspas. Tudo que eu acabei de falar agora não sou eu que estou dizendo, é o Zohar. O Zohar, isso que eu tirei, é o Zohar, volume 2, página 43, Amsterdam Edition. Tudo isso que eu li está falando no Zohar que, já no Shema, Deuteronômio Devarim 6, verso 4, o nome do Eterno é citado 3 vezes, e diz o Zohar que o Eterno é citado 3 vezes porque estes 3 nomes são um. E são um por quê? Porque são 3 Gaonim, são 3 manifestações do Eterno. O Eterno se manifesta de forma tríplice. Não sou eu quem estou dizendo isto. Quem está falando isso é o Zohar, que o Eterno se manifesta de forma tríplice. E aí alguém vai falar, Sadoc, mas isso é trindade cristã. Resposta, não. Por quê? Porque o Zohar não é uma obra cristã. Ai, 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 ai. O Zohar, há uma divergência se ele foi escrito por Shimon Bar Yochai ou se ele foi escrito por Moshe de Leon. Independentemente de quem o escreveu, ambos eram judeus, não cristãos. Ambos eram eruditos do povo de Israel que não tinham nada a ver com cristianismo. Eles não eram cristãos, eles não criam em Yeshua, mas eles falam sobre uma tríplice manifestação do Eterno. O Eterno se manifesta de 3 formas primárias. E é por isso que, de acordo com a Kabbalah judaica, o Eterno se manifesta de formas plurais. Inclusive, o Eterno se manifesta nas figuras do Pai, da Mãe e do Filho. Isso não é a Kabbalah judaica quem diz.
que não tem... E vejam, a Cabalá judaica, obviamente, não é cristã. Então vejam, obviamente, como eu falei, o Eterno não tem sexo, mas as três manifestações do Eterno, Pai, Mãe e Filho, são usadas na Cabalá de uma maneira metafórica. E ainda de acordo com a Cabalá, existem três manifestações essenciais do Eterno, e estas três manifestações, elas são chamadas de várias formas. Primeira forma, de três, Pai, Mãe e Filho, isso aparece na Cabalá. A Cabalá chama as três manifestações também de três pilares. Essas três manifestações também são chamadas de três tzartzarot, ou seja, três esplendores. E estas três manifestações também são chamadas de três degraus. Então, a manifestação do Eterno na figura do Pai, na figura do Filho e na figura da Mãe, que é a figura do Espírito, de Ruach, essa tríplice manifestação, a Cabalá chama de várias formas, de três pilares, ou de três degraus, ou de três esplendores. E é por isso que o grande cabalista Gershon Scholem, que é um grande cabalista judeu, um dos mais eruditos, ele que não é cristão, olha só o que ele fala sobre a Cabalá dentro do judaísmo. Então ele diz assim, que estas três manifestações do Eterno, segundo a Cabalá, diz ele, abrem-se aspas, estas três manifestações, abrem-se aspas, formam uma espécie de trindade cabalística que antecede a emanação das 10 Sefirot. Vejam, diz ele que essas três manifestações formam uma espécie de trindade cabalística. E vejam, já que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem alguns conceitos, eu quero deixar bem claro, pelo amor do Eterno, a trindade cabalística não tem nada a ver com a trindade cristã. Por quê? Porque a trindade cristã diz que o Eterno, ele é três pessoas. Três pessoas são o mesmo Eterno, três pessoas diferentes. A doutrina da trindade cristã diz que três pessoas diferentes são o Eterno. E a trindade judaica, a trindade cabalística, ela diz algo totalmente o contrário. A trindade judaico-cabalística diz que o Eterno não é três pessoas. O Eterno é uma pessoa apenas. O Eterno é um. Ele é um, mas ele se diversas formas, ele se manifesta de forma tríplice. Pai, Filho e Mãe. Mãe aí é Ruach, é o Espírito. Então, voltando a Gershon Scholem, ele diz o seguinte, vou ler tudo agora de novo. Formam uma espécie de trindade cabalística que antecede a emanação das 10 Sefirot. Na terminologia da Cabalá, estas três luzes são chamadas de tzartzarot, esplendores, e elas são pensadas como raízes das 3 Sefirot superiores em conformidade com os 13 atributos de Deus. Não é de surpreender que cristãos mais tarde descobriram uma alusão à sua própria doutrina da Trindade nesta teoria, apesar de não conter nenhuma das pessoais hipóstases
características da Trindade cristã. Fecham-se aspas. Essa citação eu tirei do livro Kabbalah, do Gershon Scholem, páginas 95 e 96. Então ele está dizendo aqui o seguinte, ele diz no livro dele que o Eterno se manifesta de 3 formas. E isso faz parte do pensamento judaico. E ele diz o seguinte, que mais tarde os cristãos pegaram estes conceitos da Kabbalah e tentaram fundamentar a Trindade com base na Kabbalah judaica. Então vejam, o que os cristãos fizeram? Eles, o judaísmo fala em manifestação tríplice do Eterno. Então nós cristãos temos uma base judaica da Trindade. E diz ele que isso é um erro. Por que um erro? Porque diz ele, vou ler de novo, que a Trindade judaica, ela não contém as pessoais hipóstases, características da Trindade cristã. O que é essas pessoais hipóstases? É porque a Trindade cristã defende que 3 pessoas diferentes são o Eterno. E isso não está correto de acordo com o judaísmo, de acordo com o meu entendimento. Isso está errado. 3 pessoas não são o Eterno. O Eterno é uma pessoa apenas que se manifesta de diversas formas. Inclusive, o Eterno se manifesta como Pai, como Filho e como Mãe. Então, há uma diferença entre a Trindade cristã e a Trindade judaica da Kabbalah. Trindade cristã, o Eterno é 3 pessoas que formam um Deus. Isso é o que diz a Trindade cristã. Repetindo, o Eterno é 3 pessoas diferentes que formam um Deus. Por outro lado, em sentido contrário, diz a Trindade judaico-cabalística que o Eterno é uma pessoa somente, mas que o Eterno se manifesta de diversas maneiras, inclusive de 3 formas: Pai, Mãe e Filho. Então, a diferença, resumindo, Trindade cristã, o Eterno é 3 pessoas. Trindade judaica, o Eterno é uma pessoa só, mas que possui 3 manifestações, dentre outras, porque em termos de Sefirot, o Eterno se manifestaria até em 10. Bem, e eu estou falando muito em Kabbalah, que o Eterno ele se manifesta ora como Pai, ora como Mãe, ora como Filho. E agora nós vamos analisar textos das Escrituras em que o Eterno é chamado alegoricamente de Pai, de Mãe e de Filho. Então, o Eterno é chamado alegoricamente de Pai. Você pode abrir em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, capítulo 63, verso 16, está escrito: Ki atá avinu, porque tu és o nosso Pai. Então, o Eterno está sendo chamado de Pai. Você pode ler também Yeshayahu, Isaías 64, verso 8. Está escrito: Veatá Adonai avinu atá. E agora, ó Eterno, tu és o nosso Pai. Então, vimos que o Eterno é chamado alegoricamente de Pai. E de Mãe? Vocês se lembram de algum texto em que o Eterno é chamado de Mãe? Bem, muita gente não percebe. Você pode abrir em Yeshayahu, Isaías 66, verso 13, que está escrito: Keish asher imo tenarrameno, como um homem a quem a sua mãe consola, repito, como um homem a quem sua
mãe consola, assim eu vos consolarei. Eu quem? Eu, o Eterno. E em Jerusalém, vós sereis consolados. Então, quem está falando aqui que irá consolar, está escrito, eu vos consolarei. É o Eterno quem está falando. Então, diz o Eterno que ele consolará tal como uma mãe consola o filho, um homem. Então, repito, o Eterno diz que ele consola como se fosse uma mãe. Então, o Eterno aqui, o próprio Eterno, isso aqui e quem escreveu foi Yeshayahu, foi Isaías, mas ele escreveu a voz do Eterno sendo revelada a ele. Então, aqui é o próprio Eterno que está se auto-chamando, se autodeclarando mãe. Olha que interessante, hein, gente? O próprio Eterno, ele se intitula como mãe. Repito, gente, o Eterno não é mulher, mas o Eterno também não é homem. O Eterno não tem sexo. Isso é uma linguagem metafórica, alegórica, figurada. Então, esse texto, o Eterno, ele está se chamando de mãe. Vejam, uma mãe que consola. Eu não falei para vocês que mãe é Ruach, é o espírito, Ruach HaKodesh, o espírito de santidade? Olhem só que interessante. Aqui o Eterno ele diz que ele age como uma mãe. E essa mãe consola. E se a mãe é o espírito de santidade, o Espírito Santo, é quem consola. Logo, o Espírito de Santidade é o Consolador. Isso está em Isaías. E nós lemos na Brit Hadashah que os escritores discípulos de Yeshua chamaram expressamente o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, foi chamado de o Consolador. Então vejam, a Brit Hadashah chama a Ruach de o Consolador. Chama de Consolador. E aqui o Eterno também diz que ele é consolador como uma mãe, porque Ruach é mãe, Ruach é um aspecto feminino. Então vejam, nós vemos que o Eterno ora é chamado de pai, nós vimos que o Eterno ora é chamado de mãe, mas o Eterno também ele é chamado de filho. Vamos ler Mishlei, Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Aqui está escrito, Mashemô o Mashem Benô. Qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Então, vejam, aqui o provérbio está perguntando quem subiu ao céu, quem desceu, quem encerrou os ventos, quem fez isso, quem fez aquilo. Nós sabemos que quem fez tudo isso foi o Eterno. Então, quem fez isso foi o Eterno. E aqui diz, qual é o seu nome? O nome do Eterno. E qual é o nome do seu filho? Então aqui está dizendo que o Eterno tem um filho. O texto, Provérbios 34, diz que o Eterno, ele tem um filho. Agora, gente, esse filho do Eterno não pode ser uma outra pessoa. Porque se Yeshua fosse uma outra pessoa diferente, nós cairíamos em dois erros. Se Yeshua fosse uma outra pessoa, ou nós cairíamos no erro da doutrina da Trindade, que é um erro, ou nós cairíamos no erro de achar que Yeshua é um outro ser criado, um ser subalterno ao Eterno,
E aí nós cairíamos no erro de Yeshua se tornar uma espécie de subdeus ou semideus. E é um absurdo achar que existem dois. Muitos falam, existe o Eterno e o Filho do Eterno, e o Filho do Eterno é um outro ser inferior, é um ser criado. Isto é um absurdo, porque nós já lemos no primeiro shiur, quando estudamos Mehilta, do Rabino Shimon Bar Yochai, e Mehilta, do Rabino Ishmael, nós estudamos que não existem dois poderes no céu. Não existem dois, somente existe um. E este um é o Eterno, que se manifesta de várias maneiras, como eu li no Zohar. Eu li uma passagem imensa do Zohar, citando Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O Zohar cita os três nomes do Eterno no Shema como se fossem três manifestações, três Gaonim do Eterno. Então aqui Provérbios 30, verso 4, esse Filho do Eterno não pode ser um outro ser, porque ou eu cairei no erro da Trindade, ou eu cairei no erro também herético de que Yeshua seria um ser inferior, seria uma espécie de subdeus ou de semideus. Aí alguém vai falar, mas Tzadok, aqui no texto está dizendo qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho. Está dizendo o nome de um e o nome de outro. Então está se referindo a duas entidades. A duas entidades diferentes. Ora, nós já vimos na Mehilta, nos textos de Mehilta, nós vimos o quê? Que não existem dois poderes no céu. Ou seja, os rabinos antigos, eles pegaram várias e várias passagens em que há uma dupla menção a personagens e eles falaram que os dois personagens são o mesmo Eterno. Tal como o Ancião de Dias e o Filho do Homem são duas manifestações do mesmo Eterno, o Ancião de Dias e o Filho do Homem, da mesma maneira, o Filho do Eterno não é um outro ser. Nós vamos estudar isso em um outro dia, tá? Nós estudaremos em um outro dia qual é o conceito de Ben Yah, de o Filho de Yah, de o Filho do Eterno. Então, repito, Provérbios 30, verso 4, está falando que o Eterno tem um filho. E nós estudaremos em um outro dia, hoje não vai dar tempo, mas nós iremos estudar em um outro dia o que significa este conceito de filho do Eterno. E nós estudaremos textos da Cabalá judaica dizendo que o Filho do Eterno é uma manifestação do próprio Eterno. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a Cabalá judaica. Isto não é cristianismo, isto é judaísmo. As pessoas não sabem isso, que ficam estudando só de forma superficial, mas se você pegar para estudar a fundo, você vai descobrir qual é o significado de Filho de Yah, Filho do Eterno, que é uma manifestação do próprio Eterno. E um outro texto que fala sobre filho, e é um texto muito polêmico, até porque existe um verso que há um certo problema, é o seguinte, o Salmo 2. O Salmo 2 eu vou ler a partir do verso 6. Sefer Tehillim, livro de Salmos, Salmo número 2, vou ler a partir do verso 6. Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Tzion, meu santo monte. Falarei do decreto do Eterno. Ele me disse, tu és meu filho, Beniatá, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me. Então aqui, tu és o meu filho. Então o texto fala, tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, com uma vara de ferro.
tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Eterno com temor e regozijai-vos com tremor. Verso 12. Nascuvar, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então vejam, a primeira coisa, nós vimos que esse texto está falando em filho no verso 7, e este texto também está falando em filho no verso 12. Porém, no verso 12, onde está escrito em hebraico Nashkuvar, que eu traduzi como beijai o filho, várias versões judaicas, buscai a pureza, buscai a pureza, buscai a pureza. Então vejam, tradução cristã, beijai o filho. Tradução judaica, buscai a pureza. Por que tem essa diferença de tradução? Porque nós veremos que tem uma palavra aqui que ela possui um duplo sentido. Ela possui um duplo sentido. E aí o que acontece? Os cristãos, para puxar a brasa, para puxar o cobertor para o lado do cristianismo, os cristãos traduzem como beijai o filho, como se fosse uma referência ao Mashiach. E os judeus ortodoxos, querendo rejeitar a messianidade do Salmo 2, já que eles querem refutar que o Salmo 2 seja messiânico, eles traduzem como buscai a pureza. E daí essa tradução tem essa divergência, por quê? Porque a palavra aqui, var, ela pode significar pureza, mas bar também significa filho. Então a palavra pode significar pureza, mas também pode significar filho. Então nós teríamos duas possibilidades de tradução. Possibilidade de tradução número 1. Beijai o filho, para que não se ire. Possibilidade 2. Beijai a pureza, para que não se ire. Agora, por que eu adoto a tradução beijai o filho? Por quê? Existem vários argumentos pelos quais a tradução correta é beijai o filho, e essa expressão é uma expressão messiânica. Quais seriam os argumentos? Argumento número 1. O verso 7 está falando de filho. Então, o texto está falando de filho. Logo, por uma decorrência lógica, o verso 12 também está falando do filho. Segunda questão. Os antimissionários, eles dizem que a palavra var somente pode significar pureza. Mas eles estão errados, porque a palavra bar também significa filho. E a palavra bar, ela é uma palavra que ela existe tanto no aramaico como também em hebraico. Os antimissionários dizem, vocês pegam uma palavra aramaica para dar significado a um texto em hebraico, o que seria um absurdo. Você pegar uma palavra aramaica para dar um significado em hebraico. Seria um erro. Mas, na verdade, a palavra bar, ela também existe em hebraico e significa filho. Basta você olhar, por exemplo, o dicionário Student's Hebrew and Child Dictionary to the Old Testament, do autor Alexander Harkavy.
aqui ele mostra que a palavra bar também existe em hebraico, e o próprio Tanar. Eu tenho um texto, eu não estou com ele aqui agora, mas se alguém me cobrar eu posso mostrar aqui. Há um texto em hebraico do Tanar em que aparece a palavra bar, e essa palavra tem o sentido de filho. Então a palavra bar, ela existe no aramaico, mas ela existe também no hebraico e significa filho. Então vejam, por que a tradução correta é beijai o filho? Porque o verso 7 está falando do filho. Em decorrência, o verso 12 também falará do filho. 2, porque a palavra bar, que também existe em hebraico, bar também significa filho. Outro argumento, que é o argumento que eu cito, o Rabino Avraham Ibn Ezra. Ibn Ezra, ele diz o seguinte, abrem-se aspas, beijai o filho, Salmo 2, 12, se refere ao Mashiach. Então, o Rabino Ibn Ezra, ele está dizendo que a expressão beijai o filho é uma cláusula que se refere ao Mashiach. Prosseguindo, além disso, o Zohar 3.191b, ele faz uma citação desse salmo e ele diz que a interpretação correta é beijai o filho. Também podemos traduzir aquele que retém as bênçãos do filho, quem o pai e a mãe têm coroado e abençoado com muitas bênçãos, acerca de quem eles ordenaram, beijai o filho, para que ele não fique com raiva, já que ele é investido tanto com Gevurá, força, quanto com Hesed, misericórdia. Então o Zohar aqui também está falando, aqui o Zohar, eu li rápido, mas o Zohar está falando de pai, de mãe e de filho. Ele diz que o pai e mãe, e nós já estudamos ainda há pouco, que pai e mãe são termos referentes a manifestações do Eterno, que pai e mãe coroam o filho, que é a terceira manifestação do Eterno. Então pai é uma manifestação do Eterno, mãe é uma outra manifestação, pai e mãe são manifestações, coroam o filho. E o Zohar diz que por isso está escrito beijai o filho, porque o filho é investido de Gevurá, força, e também de Hesed, de misericórdia. O Zohar citando expressamente o Salmo 2. Sexto argumento, o professor Moshe Idel, é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, no livro Ben, Sonship and Jewish Mysticism, ele cita o Salmo 2 e diz que isto é um salmo messiânico, que o texto se refere ao Mashiach. Sétimo argumento, Mikraot Gedolot, que é uma obra fundamental do judaísmo. Em Mikraot Gedolot, nós lemos que o Salmo 2 se refere ao rei Mashiach. Também nós temos a obra Metsudat David, e essa obra explica que o Salmo 2 fala sobre o Mashiach. E temos ainda o Talmud em Sukkah 52a, temos ainda o Midrash Rabbah e temos ainda o Midrash Tehillim, todos eles dizendo que o Salmo 2 se refere ao Mashiach. Logo, a tradução correta é beijai o filho. Então, se nós voltarmos ao texto, o que é beijar? Você beija quem? Você beija quem você ama, quem você respeita, quem você ama. Eu beijo meu pai e minha mãe por amor e por respeito. Não é? Você beija o seu pai e sua mãe porque você ama, porque você tem respeito. Então, beijar é um símbolo de amor, mas também é um símbolo de respeito, de reverência.
Então, quando o texto diz beijai o filho para que não se ire, o texto está dizendo que nós devemos beijar o filho, o Mashiach. Ou seja, beijar o Mashiach significa reverenciá-lo, significa obedecê-lo, para que não recaia a sua ira sobre nós. E o Salmo ainda diz: bem-aventurados são aqueles que confiam nele. Ou seja, bem-aventurados são os que confiam no Filho, bem-aventurados são os que confiam no Mashiach. Assim sendo, de acordo com o próprio Tanar, há um dever de crer e de obedecer ao Mashiach, que é Yeshua. E isto faz cair por terra a teoria de alguns grupos, no sentido de que alguém poderia ter livre acesso ao Eterno sem crer em Yeshua. Isto é um erro. Vejam, beijai o filho significa ame o filho, que é Yeshua. Tenha respeito ao filho, que é Yeshua. E o Salmo 2 diz que se você não fizer isso, vai recair a ira do Eterno. Então, quem não crê em Yeshua, de acordo com o Salmo 2, quem não crê em Yeshua está debaixo da ira do Eterno e não será bem-aventurado. Porque disse o salmista que bem-aventurado é quem confia e tem fé no Filho. Ou seja, quem confia e tem fé no Mashiach. Então vejam, quem não crê em Yeshua está debaixo da ira do Eterno. Quem não crê em Yeshua não será bem-aventurado, não será abençoado pelo Eterno. E isto se compatibiliza totalmente com Yohanan Gimel, João capítulo 3, em que no final desse capítulo ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê no Filho não terá vida, mas permanecerá sobre ele a ira de Elohim. Então, quem não crê no Filho, veja, Yohanan disse que quem não crê em Yeshua, sobre essa pessoa recairá a ira de Elohim. Disse Yohanan, João. Da mesma forma, de acordo com o Salmo que nós acabamos de analisar, você tem que beijar o filho, ou seja, você tem que reverenciar o filho. Se você não reverenciá-lo, a ira recairá sobre você. E tudo isso, repetindo, né? Tudo isso eu citei Ibn Ezra, que fala que o beijar o filho é uma alusão ao Mashiach. Eu citei o Zohar, dizendo que beijar o filho também é sobre isso. Eu citei o professor Moshe Idel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é um judeu ortodoxo. Eu citei Mikraot Gedolot, que diz que isso é sobre o Mashiach. Eu citei a obra Metzudat David, o Talmud, Sukkah 52a, citei o Midrash Rabai, citei Midrash Terlim. Todas essas obras falam que esse texto se refere ao Mashiach. Então, quem não crê no Mashiach está perdido. Quem não crê no Mashiach está debaixo da ira do Eterno, está sob a ira do Eterno. Por isso, não se engane, você não pode viver sem o Mashiach. Quem está sem o Mashiach sofrerá seríssimas consequências. Quem está sem o Mashiach sofrerá seríssimas consequências. Não abandone o Mashiach. Não abandone Yeshua, pois ele é fundamental para que você alcance Hayeolam, para que você alcance a vida eterna, para que você possa ingressar
livremente no Olam Rabá, no mundo vindouro. E prosseguindo, o Salmo 2, verso 7 diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei. Vejam, os testemunhas de Jeová e outras seitas heréticas pegam esse texto e dizem: viu? Está dizendo que o filho foi gerado. Então o filho ele foi gerado, ele foi criado, ele nasceu depois do Eterno. Ele nasceu depois do Eterno porque ele foi gerado. Então eles dizem isso, o que está errado. Por quê? Porque à luz do judaísmo, o Zohar, ele pega esse Salmo 2.7 e ele explica que esse filho que é gerado, ele diz que este filho é Metatron. E diz ainda que Metatron é o Eterno, é Adonai, é Hashem. Eu vou ler o Zohar daqui a pouco, mas resumindo, o Zohar cita: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. O Zohar diz que este filho é Metatron. E Metatron, que é o filho, é o próprio Eterno. Vou ler o Zohar. Abrem-se aspas. Existe um homem perfeito, que é um anjo. Este anjo é Metatron, o guarda de Israel. Ele é o homem na imagem do Eterno, do Santo, bendito seja ele, que é uma emanação do Eterno. Sim, ele, Metatron, é o Eterno. Sobre ele não se pode dizer que foi criado, formado ou feito, mas que ele é uma emanação de Elohim, fecham-se aspas. Então aqui o Zohar está dizendo que este filho do Eterno, Salmo 2, verso 7, Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, diz o Zohar que este filho é Metatron, e Metatron é o anjo. É o anjo que aparece na Torá, o anjo da aliança, o anjo que conduziu o povo de Israel, é aquele anjo que apareceu para Yehoshua, para Josué, é aquele anjo que apareceu para diversos personagens das Escrituras. Então vejam, o Zohar está dizendo que esse anjo é Metatron, e ele diz que Metatron é o Eterno. E ele diz que Metatron, que é o Eterno, não foi criado, não foi formado, não foi feito, mas sim ele é uma emanação de Elohim. Isto é uma citação do Zohar, que eu tirei essa citação da obra The Great Mystery, uma obra escrita pelo rabino ortodoxo Tzvi Nassi. E prosseguindo, então vejam, a cláusula Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, isso não significa que o Mashiach foi criado, porque de acordo com essa passagem do Zohar que eu li, não se pode dizer que ele foi criado, não se pode dizer que ele foi formado ou feito, mas sim que ele é Metatron, ele é Adonai, ele é Yud-He, Vav-He. E para concluir, estamos chegando ao final, vejam, o que significa hoje, filho, hoje eu te gerei? O rabino, e eu, filho, hoje eu te gerei? O rabino, e eu, filho, hoje eu te gerei? O rabino, Yehudá Hayon, na obra Otzarot Acharit Hayamin, ele diz o seguinte, que o Mashiach, ele já existe de longa data. O Mashiach, ele existe há tempos, porque o Mashiach, ele é infinito, ele está junto ao infinito. Porém, o Mashiach será um homem, né? Yeshua foi um homem. Então, o Mashiach, enquanto homem, um dia este homem foi gerado. Então, quando o homem Mashiach é gerado, aí sim que o Salmo diz, Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, vejam, Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, essa cláusula se refere ao nascimento do homem Mashiach.
Então, nós já estudamos que o Mashiach, ele foi um homem, mas o espírito que estava nele era Ruach Elohim, era o espírito do Eterno. Então, o espírito do Eterno que estava sobre o Mashiach é um espírito infinito, obviamente. É o espírito do Eterno. Porém, o Mashiach homem, ele sofreu limitações. Então, quando o homem Mashiach nasceu, aí sim o Eterno disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então isso seria uma referência ao Mashiach enquanto homem. Então eu vou ler agora as palavras do Rabino Yehudá Hayon. E ele vai falar sobre a Neshama, sobre a alma do Mashiach. Então diz ele: o dia da redenção também é chamado de o dia do nascimento do Mashiach. Tal como está escrito: este dia eu o gerei. Salmo 2,7. Embora o Mashiach já seja encontrado neste mundo, o dia do seu nascimento é o dia do nascimento de sua Neshama, de sua alma. Sua Neshama, sua alma, está descendo dos céus para o salão do Mashiach, ou o ninho do pássaro, e entra no corpo deste grande tzadik, deste grande justo, que merece ser Mashiach. Isto explica como o Mashiach nasce novamente, assim como a descida de sua Neshama, de sua alma, colocará incríveis poderes na pessoa que é o Mashiach, e ele será uma nova criatura. Então vejam, o Mashiach, ele já existe. Vejam, de acordo com o Talmud em Nedarim 39b, diz que o nome do Mashiach existe antes da criação do mundo. Então, Talmud, Nedarim 39b, diz que o nome do Mashiach existe antes da criação do mundo. Então, de acordo com o Rabino Yehudá Hayon, o Mashiach será um homem e ele terá uma Neshama, uma alma humana gerada pelo Eterno. E este é o significado do Salmo 2,7. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, o Mashiach já existe antes mesmo da criação da sua alma humana. E por que o Mashiach existe antes mesmo da criação de sua alma humana? Repetindo, de acordo com esse rabino, o Mashiach existe antes da sua própria alma humana. Essa é a opinião do rabino ortodoxo Yehudá Hayon. Ele diz isso porque o Mashiach é pré-existente. O Mashiach é um ser divino. O Mashiach, ele existe antes da criação do mundo, como está escrito no Talmud em Nedarim 39b. Então, o Mashiach, ele já existe, porque nós estudamos na primeira aula, no Shur Aleph, na primeira aula, que o espírito do Mashiach é o espírito do próprio Eterno. O espírito do Mashiach é o espírito do Eterno. Então, o Mashiach já existe. Agora, quando o Mashiach nasce como homem, aí a sua alma, a sua Neshama, ela é limitada, ela é humana. E aí, sim, o Eterno diz: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2,7. Isto que eu estou falando é o que está dito pelo rabino Yehudá Hayon nessa obra Otzarot Acharit Hayamim. Então, todos esses fundamentos mostram que o conceito de um Mashiach divino, de um Mashiach como sendo uma emanação do Eterno, isto é um conceito tipicamente judaico. Isto não foi invenção do cristianismo, como afiançou o judeu ortodoxo professor Daniel Boyarin, ou Daniel Boyarin, como prefere alguns. Então, não se engane, não se ilude. Recorde-se sempre do Salmo 2, verso 12. Nashekuvar,
beijai o Filho, ame o Filho, ame Yeshua, tenha paixão pelo Mashiach para que, diz o Salmo, para que ele não se ire. Porque se você não beijar o Filho, se você não amar Yeshua HaMashiach, se você não reverenciá-lo, se você não obedecê-lo, ele irá se irar. E diz o Salmo 2,12 que você irá perecer no seu caminho, porque irá inflamar a sua ira, que é a ira do Eterno. E somente é bem-aventurado, somente é abençoado. Isso está no Salmo. Só é abençoado aqueles que confiam no Filho, aqueles que confiam no Mashiach. Então que o seu coração possa queimar de amor, de paixão pelo Mashiach, porque nós não adoramos um homem, mas nós adoramos o Espírito do Eterno que repousou sobre um homem, sobre o homem Mashiach. Mas o Espírito do Mashiach é o Espírito do próprio Eterno, como disse o Midrash Rabbah no primeiro estudo que nós fizemos. Então que você possa ter esse teu coração queimando de paixão, queimando de amor por Yeshua. Sem Yeshua, escreveu Yohanan Gimel, João capítulo 3, sem Yeshua, quem não crê nele, permanece a ira do Eterno. A ira do Eterno há de recair sobre aqueles que rejeitam Yeshua, sobre aqueles que nele não creem. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê nele já está condenado, porque sobre si permanece a ira de Elohim. Que você nunca tenha medo de proclamar o amor por Yeshua, que você não seja uma pessoa mascarada, uma pessoa que oculte a sua emuná, a sua fé, que você possa proclamar em alto e bom tom, que você possa bradar todo o seu amor pelo nosso Mashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e nós continuaremos esse tema. Esse tema é um tema vasto, nós estamos apenas em aspectos introdutórios. Nós iremos avançar ainda mais e mais com vários outros shurim sobre a Elohut, sobre a divindade do Mashiach, de acordo com as fontes judaicas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.